Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e nesse vídeo de hoje a gente está com mais uma vez com o Ibovespa disparando, subindo acima dos 118 mil pontos. Chegou a tocar os 119, depois deu uma recuada, depois da decisão do FOMC de manter as taxas de juros lá nos Estados Unidos. É o principal motivo de hoje as bolsas terem se agitado bastante. A bolsa americana ficou de lado, a nossa bolsa não quis saber e saiu disparando. Afinal de contas, menos juros lá, fica um carry trade, que a gente chama melhor aqui, nossa bolsa fica mais atrativa, dinheiro vem mais para cá e acaba tendo uma facilidade aqui para os ativos brasileiros, seja de renda fixa, seja de renda variável, para subir, e isso é uma ótima notícia. Vamos falar também do caso Americanas, mais uma vez. Agora eles assumiram que houve uma fraude, como se ninguém soubesse o que houve desde o começo. E é bem triste ver isso, ver gente sendo prejudicada porque os órgãos competentes e as pessoas que estavam lá à frente não foram capazes de fazer um bom trabalho e acabaram fazendo um desserviço, que é fazer com que a população acreditasse que as coisas estavam sendo fiscalizadas enquanto não estavam. E assim acontece em muitas fraudes. A população acredita nos órgãos e os órgãos acabam falhando e trazendo prejuízo para muita gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostar, não esquece de curtir. Lá no final, pode esperar o final para poder curtir, se você realmente gostar. E se você gostar muito, compartilha também para as pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de notícia. Considere também se inscrever nesse canal, porque aqui a gente faz notícia todo dia. De manhã, o Alexandre com análise técnica e eu aqui de tarde para noite fazendo fechamento de mercado, trazendo estudos, trazendo sobre empresas que pagam dividendos, sobre vários tipos de assuntos para você não perder nada aqui no seu mordomo financeiro, sempre sendo bem servido. Vamos começar aqui compartilhando um pouco da minha tela. Esse é o link para o nosso grupo do WhatsApp, o grupo para quem quer estar junto com a gente na comunidade do mordomo, onde você vai poder falar comigo, falar com o Alexandre, pedir os ativos, além dos comentários aqui, é claro, do YouTube, onde você pode pedir os ativos, e a gente vai, com prazer, atender ao que vocês estão solicitando. Afinal de contas, é isso que a gente quer, trazer informações que sejam úteis para a nossa comunidade. E aí, indo para as notícias, nós temos hoje uma bolsa pujante, ó, vou botar aqui até o mapa de calor, olha que bonito, eu gosto do mapa de calor assim, pessoal, tudo verdinho, sai da frente, já. Tudo verdinho, um monte de coisa verdinha. Petrobras disparando, atropelando, chegando de novo ali perto dos R$ 30. Vale subindo bastante também. Na verdade, o Gerdau subindo, Klabin, CSN, todo mundo, os em Minas, todo mundo subindo aqui na parte de minerais metálicos aqui. Nós temos aqui os bancos meio de ladinho, né? Só o Itaú que subiu bem, não, o banco, o B3 aqui subiu bastante aqui também, mas não é um banco, né? Santander caiu desde ontem, vem caindo aí por causa de impactos políticos, principalmente na parte de tributos, que vai afetar os bancos, mas o Santander vai tomar uma cacetada grande que isso aí, ontem isso foi notícia. As elétricas aqui também subiram bem, Sabesp aqui foi uma que não subiu, mas no geral aqui subindo bastante também. Então nossa bolsa bacanuda. Se a gente olhar aqui para a bolsa americana, vocês vão ver que não está tão bonitinha assim não. A bolsa americana está meio capenga, ó. Todo mundo aqui indeciso para que lado que vai. Microsoft subiu um pouquinho, mas tem muito pontinho aqui cinzento, que subiu, desceu muito pouco, muita coisinha vermelha. Não foi muito bom. O SP500 subiu praticamente nada, 0,08, enquanto a nossa bolsa está subindo ali mais de 1,5. O DXY, que é o dólar mundial aí, contra outra cesta de moedas fortes, está caindo um pouco, significa que a moeda americana está perdendo valor. Enquanto isso, Bitcoin caindo 1,56. O negócio não está fácil para quem gosta de Bitcoin ultimamente, pessoal. Nossa bolsa, nosso querido Ibovespa, ontem deu uma trégua aí naquela subida que estava já 7 pregões direto, deu uma descansada, é normal isso, pessoal. É normal que nós tenhamos essa descansada. Deixa eu botar aí o menorzinho aqui, eu esqueço às vezes. Normal que haja essa descansada antes de outra subida. Então, ó, subiu, olha aqui, ó, subiu, deu uma descansada, subiu de novo. Isso aqui é tendência de alta, pessoal. Isso que a gente considera. Vejam que daqui para cá
é só alta, a gente só está vendo alta, a bolsa subindo, 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 e numa tendência clara de alta daqui para cá, e é o que a gente está vendo e está percebendo desde aqui no dia 23 de março, por exemplo, a bolsa só sobe, pessoal, mesmo que tenha momentos de descanso, que é super natural. E hoje não foi uma subida qualquer, foi uma baita de uma subida, subindo de mais de 1,5%. A gente na semana já tem aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, indo para a oitava semana seguida de alta, hoje, essa semana subindo 1,75, e o nosso mês aqui, ó, uma disparada aqui nesse mês, 9,91 por enquanto, só no mês de junho, pessoal. A nossa bolsa tá uma belezura. A gente vai falar aqui de alguns ativos para ver como é que tá. A gente vai ver que quem é que está impulsionando. A gente falou, né, de Vale, de Petrobras. O Alexandre tem feito as análises pela manhã. Não vou querer me meter nas análises do Alexandre, é claro, né? O cara manja muito. Mas eu vou falar aqui, ó, Petrobras subindo e subindo bem, tocando novamente aqui os R$ 30. Agora passou de R$ 30. Muito bacana ver a Petrobras nesse preço. Lembrando, pessoal, você pode até dizer, mas esse dinheiro estava R$ 30, agora voltou para R$ 30 de novo, cadê o outro R$ 30 que apareceu? Ela pagou o dividendo, e quando paga, não, acho que não pagou ainda, né? Vai pagar ainda, aqui, ó, pagou aqui, ó, dividendos. Pagou dividendo, e quando paga dividendo, dá uma corrigida, e quando dá a corrigida, isso é normal que aconteça, pessoal. Vamos aqui torcer para que a gente tenha aí a Petrobras subindo e subindo bastante, subindo sempre. Vale está ameaçando ali começar a recuperar, ainda não deu a sua recuperada total aqui, ainda está começando a reverter um pouco, desde aqui, quando estava 63, já voltou para perto dos 70, ainda não podemos dizer que é de fato uma tendência de alta, ainda tem bastante coisa para confirmar, ficou bastante lateralizado, deu essa disparada aqui no dia 2, depois de uma boa lateralizada, e esse doji aqui significa ainda uma boa indecisão, ainda não tem nada acontecendo ainda com a nossa querida Vale do Rio Doce, mas já subiu bastante em face do que estava lá atrás, pessoal. Quando a gente fala de altas e baixas aqui do dia, ó, as empresas que mais estão subindo hoje, Gol, Azul, novamente ó, decolando as empresas de turismo aí, e Dux, mais uma vez aparecendo aqui, tem subido bastante a Dux. Se a gente for olhar aqui no mês, pessoal, quem mais subiu? Gol, Açaí e Dux são as três empresas que mais subiram 30, 26, 25. Olha a quantidade de alta. Petrobras subiu mais de 20%, CVC subindo 18%, apesar de CVC ser a maior queda de hoje, no mês ainda está subindo 18%. Então ainda está muito bacana, tem pouquíssimas empresas caindo. Olha a quantidade só de empresa vermelha aqui no mês, pessoal. Bem bacana. No ano, apesar de tudo, a Açaí é a que mais cai, junto com Alpargatas e Cash 3, além de Carrefour e Vale ainda está caindo bem. E as empresas que mais subiram, decolando, Azul e Dux, principalmente, seguida aí de MRV, Cirelas Construtoras, Gol vindo logo atrás, Cogna, pessoal, e RB subindo bastante, além de Banco do Brasil e Petrobras, que ainda sobe muito no ano. O que movimentou o mercado, pessoal? O que movimentou o mercado, principalmente, foi a decisão do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, dizendo o que vai acontecer com a taxa de juros. Por enquanto, o Comitê de Política Monetária, chamado de FOMC, FOMC, que é como se fosse o nosso Copom, ele encerrou o ciclo de aperto monetário e optou pela manutenção da taxa de juros de referência do Federal Reserve nesse dia 14, hoje. Com isso, a taxa segue no intervalo entre 5 e 5,25 após a quarta reunião do Fed em 2023. O reajuste ficou em linha com a projeção, não reajuste, na verdade, né? Com projeção do mercado. Hoje, mais cedo, o Fed Fund do CME Group apontava para 89,6% de chance de manutenção da taxa de juros, apenas 10,4% dos economistas apostavam em um aumento. É quase uma casa de aposta, pessoal. Se a pessoa fica apostando, como é que está agora, está mais para lá, mais para cá, significa nada no final das contas, são apenas apostas que são feitas baseadas em tudo que está acontecendo no mercado. O Investing.com diz que as autoridades do Fed projetam mais alta de juro para 2023 em meio à esperança de que a inflação ainda recue. As projeções divulgadas trimestralmente vieram como parte de uma reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto, em que os formuladores de política monetária mantiveram a meta de taxa de juros entre 5 e 25, deixando
de elevar os juros pela primeira vez desde que iniciaram sua agressiva campanha em março. Olha, pessoal, mais de um ano subindo juros. Começou em 0,25, aumentou para 0,5, agora voltou para 0,25 e agora zero. As autoridades agora esperam que a taxa básica chegue a 5,6 este ano, o que implica mais 2 aumentos de 0,25 ainda esse ano. Ou seja, a gente ainda não parou. A tendência é que dê uma respirada para ver o que vai acontecer e talvez volte. Essa é a aposta ainda do mercado para a taxa de juros. As autoridades veem que a taxa de juros em queda em 2024 para 4,6 ante a previsão de 4,3 anterior e para 3,4 em 2025, ou seja, ainda bem acima da média de taxa de juros dos últimos anos dos Estados Unidos, que era muito próximo de zero. Também as projeções econômicas do Dot Plot diz que a mediana das projeções dos membros do FONC para a inflação, o PCI é a inflação oficial deles, enquanto o nosso aqui é o IPCA, né, recuou em relação à última divulgação. A projeção para 2023 passou de 3,3 para 3,2 em junho. Então, um arrefecimento ainda acima da meta deles. A meta deles é bem mais baixa do que isso, é perto de 2%. Em relação ao núcleo PCI, é o núcleo que tira aqueles mais voláteis, como combustíveis, por exemplo, exclui os itens mais voláteis, porém, houve um aumento de 3,6 para 3,9. Então, estão projetando sim uma inflação menor, porém, no núcleo estão projetando aí ainda um aumento. O dado sugere que os integrantes do comitê do Fed prevêem um comportamento mais persistente da alta de preços para 2024. Tanto as estimativas do PCI como dos núcleos, aí, como um todo, mantêm-se em 2,5 ou 2,6, respectivamente. Outra informação aqui do Infomoney, mesma coisa, Fed mantém taxa de juros nos Estados Unidos, mas vê 2 altas até o fim do ano. Os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica segue crescendo em ritmo modesto. Nesse ritmo, os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. Existem forças contrárias no cenário macroeconômico, há uma desinflação acontecendo, mas com resistência de alguns núcleos, como ficou provado mais uma vez no CPI da terça-feira. Além disso, há toda uma discussão sobre o risco de recessão, com vários indicadores antecedentes sugerindo isso. Mas isso também há uma resiliência forte do consumo americano no mercado de trabalho e na renda real. Há uma queda de braço entre boas notícias e más notícias. O que tem acontecido com frequência é: nós olhamos as boas notícias do mercado americano, emprego baixo, nós vemos que a economia está pujante, o pessoal olha isso e fala, putz, que meleca, vai continuar a taxa de juros alta. Então, a gente, de ficarmos felizes, ficamos tristes porque o americano ainda está consumindo, está empregado, e aí a taxa de juros não vai cair. É uma contradição que acontece e é natural, pessoal, porque taxa de juros está acontecendo porque a inflação está alta. Se a inflação está alta, prejudica todo mundo, mesmo com tudo isso que a gente está falando aqui, que é o lado bom da história. Falando agora da Americanas, aí Americanas sempre aparecendo aqui nos noticiários, mais uma vez aqui Americanas faz uma revelação, abre nomes, abre frente para minoritários na justiça. E aí, 5 meses depois da publicação do fato relevante que iniciou uma avalanche no mercado financeiro, a Americana, enfim, reconheceu que o rombo de 43 milhões encontrados em seus balanços financeiros foi resultado de uma fraude, depois de 5 meses. Coisa que a gente já sabia no mesmo dia, fácil olhar e ver que era uma fraude. A companhia informou nessa terça-feira, ontem, que os assessores jurídicos da administração da empresa apresentaram um relatório com achados preliminares acerca das inconsistências contábeis relatadas em janeiro. Os documentos analisados indicam que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior, disse a varejista via fato relevante à CVM. A Americanas ainda apontou os culpados: o ex-CEO Miguel Gutierrez, os ex-diretores Ana Cristina, José Timote e Márcio Cruz, e os ex-executivos Fábio da Silva Abattre, Flávio Carneiro e Marcelo da Silva Nunes teriam participado da fraude. O parecer preliminar da companhia, feito a partir dos documentos entregues pelo Comitê de Investigação Independente, é que houveram esforços da diretoria anterior para ocultar do Conselho de Administração e do mercado a real situação de resultado. Aí, Conselho de Administração, os acionistas de referência, que é o trio do Lehman e tudo mais, aí
sempre estão ali meio que naquela, o pessoal está envolvido, não está envolvido, é sempre importante a gente saber da verdade. No geral, a gente particularmente, eu particularmente não acredito que dentro de uma sistemática de tudo aquilo que eles representam para os investimentos, para o Brasil como um todo, participaria de uma fraude num negócio que para eles não é tão significativo, mas é preciso apurar sim se tem o dedo de mais alguém ou não. Então, quando a gente fala de Americanas, ainda é importante a gente entender que quando os impactos de tudo isso é que os contratos de VPC artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais atingiram um saldo de 21,7 bilhões em setembro e a ausência de lançamento de juros sobre as operações financeiras mais 3,6. Somando tudo, está dando ali os 25 bilhões, que é a fraude que a gente tem até agora. No final aqui, o Money Times fala que essa é a maior fraude da história corporativa do Brasil. E o Stuberg diz: estamos diante de uma fraude de transações alarmantes, possivelmente uma das maiores registradas no Brasil, a maior fraude da história. O caso da fraude contábil na Americanas é extremamente preocupante, pois representa uma quebra na confiança dos investidores e do público em geral. O rombo contábil, estimado em 43 bilhões, é simplesmente impressionante. Vale se ter uma dimensão dessa cifra econômica, ela é equivalente a 2 vezes o valor de mercado da Magazine Luiza, ou poderia ser dividido em aproximadamente quase R$ 200 para cada um dos nossos brasileiros. É difícil não se chocar com esses números e com a audácia dos responsáveis por essa fraude. Então a gente encerra hoje o nosso panorama falando: bolsa subiu, tudo indo bem. Eu até vou dar uma olhada aqui na América que aconteceu com Americanas aqui, ó, depois de hoje, ó. Apesar de tudo, a Americanas subiu. Então, os caras admitem que é fraude, é isso mesmo, fizemos e acontecemos, estragamos a vida de um monte de gente. E no final o que acontece, pessoal? A ação da empresa ainda sobe. Cadê tá tão aqui embaixo que eu não tô conseguindo, tá em cima de uma linha que tá aqui, que legal. Tá ficando aqui embaixo muito tempo, depois de uma queda dessa. Então, a Americanas, apesar de tudo, ainda subiu depois dos caras admitirem que foi fraude. Afinal de contas, todo mundo já sabia há muito tempo que tinha sido fraude. Bom é que Petrobras subindo 4,3, resolveu disparar aqui os 47 do segundo tempo, ficar bem acima dos R$ 30 a Petrobras. Bolsa, de fato, se mantendo aí, ó, 1,99, pessoal, chegou a 119 mil pontos. Olha que legal. Bolsa a 119 mil pontos. Enquanto eu gravava aqui, ó, estava fechando a bolsa, ainda os últimos resquícios aqui, e a gente chegou finalmente aos 119 mil pontos. Parabéns aí para quem está acreditando na bolsa, para quem está investindo. Vamos torcer para que continue assim. E se você gostou desse conteúdo, quem sabe faz ao vivo, né? Quem gostou do conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar se você está confiante na bolsa e finalmente vai chegar aos 120. Ó, a gente tem aqui, ó, só para fechar, ó, o Alexandre veio falando bastante, mas eu também quero falar, ó, a bolsa está com perspectiva, agora que chegou a 119, pessoal, 118 era um topo importante, um suporte importante, uma resistência importante. Os próximos agora 119, 120, que a gente atingiu em outubro do ano passado. Agora a próxima resistência importante, outubro do ano passado, 120. Depois disso, pessoal, a gente vai lá para janeiro de 2021, mais de 2 anos, 125 mil pontos. Antes a gente tem aqui em abril 121, 122, depois 125, e aí depois, aí galera, é ir partir para os 130 mil pontos aqui que a gente chegou em junho de 2021, há exatos 1 ano, ou 2 anos, na verdade, 2 anos que a gente não chega aos 130 mil pontos. Será que o Ibovespa vai para lá? Que bacana, pessoal. A gente está vendo aqui o Ibovespa crescendo bastante. Eu acabei não mostrando nada do que eu falei agora para vocês aqui do Ibovespa. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei ao vivo aqui, pessoal. Ibovespa chegando aqui, ó, 119, 120 mil pontos. Próxima resistência 125, depois 130. Bom, bacana. Vamos então torcer para que o Ibovespa continue assim. Curte a gente, segue a gente nas redes sociais, sobreira.fábio, que é o nosso Instagram. Segue a gente também lá no nosso canal, onde a gente está falando para vocês do link e do grupo do WhatsApp. Fica com a gente aí para você não perder nada. Até o próximo vídeo.